Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael, criador do canal Dinheiro Trabalhando para Você, e hoje nós estaremos aqui fazendo uma análise dos resultados divulgados pela PetroRio, pela PRIO 3, que foram divulgados lá no dia 31 de outubro de 2023, e vamos estar fazendo ponderações e analisando aqui esses resultados agora aqui no canal. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilha, comenta, dê a sua opinião, o que você acha dessa empresa, pois é uma empresa que nos últimos 5 anos vem trazendo resultados excelentes. Então nós vamos estar analisando agora. Faça sua inscrição, esteja conosco acompanhando aqui e nós vamos rapidamente falar um pouquinho sobre os resultados da PetroRio. Bom, como eu falei, a PetroRio esteve divulgando seus resultados lá no último dia 31 de outubro e hoje, dia 7 de novembro, estaremos fazendo essa análise. Então, navegando aqui pela sua apresentação, nós temos alguns destaques e, dentre eles, temos recordes de muitos indicadores da PetroRio nesses resultados, vem numa ascensão muito forte. Então, desde a sua produção, desde as suas receitas, desde a sua diminuição dos custos, lembrando que a PetroRio se caracteriza muito forte por cada vez mais diminuir seus custos por extração de petróleo, por extração de barris. Então, cada vez mais ela vem aumentando a sua produção e diminuindo seus custos. Isso significa o quê? Mais margem líquida lá na última linha é o que a gente vai observar hoje nessas análises aqui. Então, já nos destaques do período da PRIO, a produção média diária bate um recorde superando a marca de 100 mil barris de óleos por dia. Olha só, um dado muito importante. A PRIO vem apresentando tudo aquilo que um investidor gosta, né? Aumento de produção, diminuição de custo e aumento de margens, e isso com certeza atrai mais investidores, atrai o olhar de investidores para que possam estar alocando seus recursos numa empresa excelente da forma que é, bem administrada, bem gerida, com políticas sérias. É isso que a gente está vendo aqui. Então, o segundo destaque é o Lifting Cost Record. Isso significa uma diminuição de custos por barris. Então, ela está em $7 por barris, o custo da produção desse barril. É uma diminuição muito forte, a gente vai ver nos próximos slides o que isso significa graficamente. A eficiência operacional de 80% e a Albacora Leste. Lembrando que alguns campos aqui, né, como já foi citado, a Albacora Leste é um campo de produção de extração da PetroRio, que a PetroRio adquiriu nos últimos anos, esteve desembolsando e investindo, né, valores para aumentar os seus patamares de produção. Então teve, né, em um desses campos, a Albacora Leste, teve uma eficiência operacional de 80%. Então aqui, pegada de carbono, algumas outras informações, receita líquida bate um recorde de 835 milhões de dólares, aumento de 121% versus o terceiro trimestre do ano 2022. Lembrando que aqui a conversão está em dólar, pois também é apresentado para investidores americanos lá, então ela está aqui representada em dólar, mas isso aqui é um recorde em receita líquida da PetroRio. Né? Então uma coisa vem, né, por consequência da outra. Se a gente aumenta os volumes de produção, é natural que aumente-se a receita também. O EBITDA ajustado, ou seja, EBITDA, lucro operacional antes das depreciações e amortizações, também bate recorde aí nesse terceiro trimestre de 2023. Então veja que a gente tem, né, como eu falei anteriormente, 835 milhões de dólares de receita líquida e o seu EBITDA está em 633. Veja que não perdeu muito nos custos e nas despesas. Então, de 835 para 633, cerca de 200 milhões aí é o custo, mas sobra, tem uma ótima margem aqui, ou seja, o desempenho operacional da PetroRio é um desempenho fora de série, é um desempenho que com certeza atrai
muitos olhares de muitos investidores. Então, o que representa aí um aumento de 121% versus o terceiro trimestre de 2022. Ou seja, ano a ano, né, escalando melhores resultados. O lucro líquido, então, bate recorde em 348 milhões, um aumento de 126% referente ao período do ano 2000, ao mesmo período do ano 2022. Então a gente já vem aqui nesses primeiros destaques, recordes sendo batidos, né, ano a ano, resultado a resultado, e com certeza excelente resultado. Muito bom começar já analisando essas informações, e a gente já tem a quebra de recorde em todas as informações. Outros destaques, aquilo que eu estava falando do Lifetime Cost, que é o custo de produção, né, que lá em 2017 tinha o Lifetime Cost em 32 dólares por barril, né, e isso subiu em 2018 para 44, e olha só, né, nessa análise gráfica, a decadência cada vez mais diminuindo, né, essa é a performance, essa é a política, né, esse é o retrato da Prio, né, cada vez mais diminuindo seus custos por produção. Então, em 2020 estava em 14,7, já diminuiu praticamente a metade em alguns anos, e de 14,7 já baixou mais a metade em 3 anos aí, né, de 2020 de 14 a 2023 para 7 reais, 7 dólares o custo de produção. É um excelente dado, né? A Prio vem derrubando cada vez mais os custos por produção. Já a produção, né, deu uma ascensão muito forte de 2020 para cá, né, de 29,3 a produção, né, diária, né, para 99,9 nesse último dado, né, uma ascensão muito forte. É isso que a gente vê nos resultados da PetroRio, né? Então a gente tem aqui alguns dados da posição de caixa da PetroRio, né, lá em 2020 em 133, 136, né? Lembrando que a gente está falando em dólares aqui, 136 milhões de dólares, né? E tivemos uma forte geração de caixa ali no quarto trimestre de 2022 em 1,8 bilhões, né, de dólares. E esse resultado, essa diminuição aqui, né, de 2022 para 2023 significa, né, uma diminuição de geração de caixa. Não significa que a Prio gerou pouco caixa, mas significa que a Prio investiu, né, esse 1,8 bilhões de dólares. Ela investiu muito na aquisição de campos, né, nos campos que a gente estava observando ontem, né, para a extração do petróleo, né? Ela foi expandindo a sua produção. Para que ela pudesse expandir essa produção, ela precisava adquirir novos campos, né? Campos já maduros. Esse é um perfil da Prio, adquirir campos já maduros, onde já foram extraídos, mas ela vai lá e tenta extrair, né, mais e mais, e tenta sugar até a última posição do petróleo daquela região. Então, ela teve que adquirir, e por isso há uma desaceleração do caixa aqui. Não significa que gerou menos caixa, mas sim que investiu mais. Então, de 1,8 veio a 104 milhões no primeiro trimestre, segundo trimestre 240 milhões de dólares, e esse terceiro trimestre subindo, né, cada vez mais subindo para 444. Né? Não significa que a Prio está tendo uma diminuição de caixa, muito pelo contrário, ela tem uma forte geração de caixa e por isso ela consegue adquirir novos campos. A dívida líquida da Prio também está muito bem controlada, muito bem administrada. Né? Empresa que aumenta a produção, aumenta margens, diminui custos, dívida 100% controlada. Veja que lá no terceiro trimestre de 2020, a sua dívida líquida, o EBITDA ajustado, né? Dívida líquida por EBITDA significa a dívida de uma empresa total pela capacidade operacional de gerar resultado, da sua capacidade operacional. Então, essa divisão lá em 2020 significava 1,6, 1,2, né, em 2020. Chegou a ser negativo, né, nesses últimos 2 anos, aí, em 2021 e 2022, e começou agora em 2023 a ser positivo de novo, esse indicador de dívida líquida, muito em função daquilo que eu estava falando anteriormente. Né? A Prio utiliza seus recursos
de caixa, né, para pegar recursos de terceiro também e também investir esses recursos na aquisição de campos. Desempenho dos ativos, aqui a gente tem algumas informações do Brent, né, e a taxa média do câmbio, né, onde são negociados os Brents de petróleo. O lifting cost, como a gente já tinha visto, né, caindo bastante. E a gente vai dar uma olhada também na DRE, né? Mas essa DRE aqui, ela está em milhares de dólares. Então, vou pegar uma informação aqui da DRE em milhares de reais. Então, veja que a Prio tem uma excelente alavancagem da sua receita, né? Veja que em 2022, nesse mesmo período, ela teve uma receita líquida de 1,9 bilhões de reais. E esse ano teve praticamente mais do que dobrou. Então foi para 4,4 bilhões a sua receita, mantendo patamares baixos do custo, então em 1,6. O seu resultado antes, o resultado operacional antes do resultado financeiro foi de 2,2 bilhões de reais e o lucro do período foi para lá 1,6 bilhões. Então, se a gente for fazer um comparativo dessa performance de 1,6 do seu lucro líquido versus a receita de 4, a gente terá em torno de 44% de rentabilidade do seu lucro líquido. Isso é quase a metade da receita. Então, olha só a performance da Prio nesse quesito, certo, pessoal? Tem excelentes informações aqui sobre uma baita empresa, sobre uma das melhores empresas, na minha opinião, de gestão e gerência de governança das suas finanças, né, das suas políticas. E aqui a gente pode então observar aqui a PetroRio na sua performance gráfica, né? Lá em 2017 valendo 0,51, uma ascensão aqui em 2020 para R$7. E olha só, hoje a gente pode... hoje a cotação da Prio está valendo 40, nos patamares de 48, né, 49, 46, forte ascensão, muito em função dessa performance da Prio. Qual seria então os alvos do Rafael? Nós temos alguns alvos aqui. Hoje ela está em patamares de 46, 47 a sua cotação, mas para um médio e longo prazo, a Prio pode chegar então a patamares muito interessantes. Se a gente for observar graficamente aqui, veja que a Prio está numa cotação média no ano 2023, R$40,23. Essa é uma cotação média. Versus 23, a sua cotação média, 27, então subiu muito a sua cotação. Então, o primeiro alvo do Rafael, 44, que já foi batido, R$44 a sua cotação. E o meu segundo alvo aqui, 60,50. Então é o próximo alvo, é a próxima parada da Prio. Lembrando que hoje, no dia 7/11, ela fechou o mercado em 46,82 e temos aí uma perspectiva, uma previsão, uma tendência que ela possa chegar em patamares de 60,50, um preço justo pela sua ascensão aí da Prio. Certo, pessoal? Então, vamos aqui só abrir mais alguns resultados já atualizados desse último balanço, né? A Prio fecha com PL em 9,34, um preço pelo valor patrimonial em 3,30, preço por EBIT 7,55 e não temos ainda distribuição de dividendos, né, por parte da Prio. Ela resolve cada vez mais investir nos seus campos, né, de extração, e ainda por hora ela não entrega dividendos aos seus acionistas, mas entrega muitos resultados. Então, quando ela chegar lá em patamares onde ela não queira mais talvez crescer tanto, ela possa dividir os seus resultados com os acionistas em algum futuro próximo aí. O ROI da Prio está em 35,3%, né? Lembrando que o ROI é o seu resultado dividido pelo seu patrimônio líquido. O ROIC está em 22%, lembrando que o ROIC é os seus resultados, né, dividido em comparação com sua estrutura de capital, de terceiro e capital próprio.
e nós temos um crescimento de 74% da receita, sua margem bruta em 62,3%, uma margem EBITDA em 55,6% e finalizando aqui em 44,9%, isso é quase 45%, e é a margem líquida, aquilo que a gente estava olhando lá nos demonstrativos financeiros. A liquidez corrente em 1,32, sua dívida bruta 0,82, dívida líquida 0,64 e a dívida líquida por EBIT 1,10, o que é excelentes números que pode deixar o investidor cada vez mais tranquilo em olhar para a Prio. Certo, pessoal? É isso por hoje. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para que você possa estar acompanhando essas informações, esses indicadores que são muito importantes para o investidor tomar alguma decisão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like, comenta o que você acha dessa empresa, da Prio, e um forte abraço e até a próxima.